Rádio Aparecida apresenta Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Muito boa noite a todos que gostam do mundo do rádio. Estamos começando mais uma edição do programa Encontro DX, edição de número 1588. Como sempre, estamos com o programa cheio de notícias e informações relacionadas com o mundo do rádio. Lembrando que hoje é aniversário de nascimento do grande comunicador do rádio brasileiro, Hélio Ribeiro. Hoje, além das participações dos nossos colaboradores de várias partes do Brasil, estamos trazendo a segunda e última parte da entrevista do ano de 1992, que realizamos com o nosso antigo colaborador, que já não está entre nós, o engenheiro Paulo Maia. E iniciamos com Memória Musical. Memória Musical. Encontro DX. Quinta-feira, próxima, dia 29, completa 41 anos da morte do grande cantor e compositor Paulo Sérgio. Paulo Sérgio faleceu ainda jovem, aos 36 anos, mas deixou um repertório de músicas românticas que marcou a década de 60 e 70. Iniciou sua carreira em 1968 no Rio de Janeiro, lançando um compacto com o sucesso Última Canção. O disco obteve sucesso imediato e vendeu 60 mil cópias em apenas 3 semanas. Transformou de 68 com o cantor Paulo Sérgio, Última Canção. Mundo DX. Mundo DX. Iniciamos o Mundo DX com a participação do mais antigo clube DXista do Brasil, o DX Clube do Brasil. Alô, caríssimos amigos ouvintes que estão ligados no tradicional programa Encontro DX, aqui pelas frequências da Rádio Aparecida. Aqui é Célio Romais falando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir deste momento apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. Você conhece o canal do DX Clube do Brasil no YouTube? Pois bem, pesquise por DX Clube do Brasil e encontrarás vários áudios históricos de estações que fizeram histórias na radiodifusão e principalmente nas ondas curtas. Um destes áudios antigos é o da Radiodifusora Nacional da Nicarágua. O experiente DXista Antônio Ribeiro da Mota gravou a emissora em 1978. Escutem o áudio e voltamos em seguida com as notícias atuais das ondas curtas. Radiodifusora Nacional de Nicaragua. Onda media 620 kHz. Probando nuevos transmisores de onda corta en 5.950 kHz, media potencia de 50.000 vatios. Atención, habitantes de toda la República. Lembramos que para acessar este e outros áudios, busque por DX Clube do Brasil no YouTube. Caso tenha alguma informação relevante que queira compartilhar aqui neste boletim, remeta um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. Iniciamos com uma informação de ondas médias. No dia 31 de julho, a Rede Brasil Sul descontinuará as transmissões das rádios Gaúcha e Farroupilha em ondas médias. Serão desligados os transmissores de 600 e 680 kHz. A Gaúcha já transmite em FM há alguns anos e a Farroupilha será uma emissora digital. E a Rádio Argélia Internacional pode ser monitorada às 18 horas no tempo universal, ou seja, às 15 horas no horário de Brasília, em 13.815 kHz. Ela utiliza o transmissor de Isandin, na França. No ano passado, a emissora chegou a ser escutada transmitindo um boletim em espanhol e inglês, sempre de forma irregular. Geralmente a transmissão em 13.815 kHz é em árabe e francês. Ouça um trecho da emissora em árabe.
التوقيت المحلي لمدينة الجزائر وما جاورها يرفع الآن آذان صلاة المغرب. E recordamos que o programa em português da RAI Argentina ao Mundo vai ao ar nas noites de terças-feiras, às 23 horas no horário de Brasília, em 5.800 kHz, via Rádio Miami Internacional. A apresentação é de Julieta Galvão e conta com um boletim com as notícias do Brasil, na voz de Danilo Nonato. E no litoral norte do Rio Grande do Sul, Carlos Latuf captou em 19 de julho a Rádio Congo. Foi às 3 horas e 4 minutos no horário de Brasília, em 6.115 kHz. A emissora transmite desde Brazzaville, capital da República do Congo. Vamos ouvir um trecho que ele gravou desta emissora. E a Rádio Brasil Central de Goiânia, em Goiás, continua com ótima performance de sintonia em sua tradicional frequência de 11.815 kHz. A emissora tem chegado inclusive na Europa, conforme monitoria feita em alguns receptores remotos. A seguir, vamos ouvir um trecho com um comunicador da emissora enviando alôs aos ouvintes, que foi gravado em Uruará, no Pará, pelo Francisco Reis, no último dia 17 de julho. E agora a última informação. O Centro Emissor de Noblejas da Rádio Exterior da Espanha está completando 50 anos. Para comemorar a data, o programa Amigos de la Onda Corta realizou um especial que foi ao ar no último dia 15 de julho. Em Salvador, na Bahia, César Hasek gravou trecho do programa que vamos escutar em seguida. Nele, o diretor da emissora Antônio Buitrago fala da importância das ondas curtas ainda nos dias atuais. Indicamos a todos que ouçam o programa completo, que está em formato podcast no site da Rádio Exterior da Espanha. Fiquem então com a Rádio Exterior da Espanha e boas escutas a todos. La onda corta llega donde no alcanza Internet. Contribuye a disminuir la brecha digital y favorece a los colectivos más desfavorecidos y marginados. El futuro del centro emisor de Noblejas pasa por una renovación del edificio, los transmisores y las reparaciones necesarias en el campo de antenas para seguir siendo la voz de España en el mundo. Felicitamos a todo el personal que trabajó en el centro emisor número 2 de Noblejas en Toledo por la labor que han realizado en estos 50 años y sobre todo a quienes hoy tienen la responsabilidad de que esté a punto y que son Francisco Gonzalo y Sergio Méndez. Y también felicitamos a nuestros oyentes que gracias a este complejo mantienen la sintonía con España. Enhorabuena a todos. Alô, amigos ouvintes, aqui fala Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo. Vou contar a história de 4 estações de rádio misteriosas que transmitiam mensagens secretas de autoria de Mate Fratos, escritor americano, que traduzi e adaptei para apresentar neste programa. As estações de rádio, ao longo da história, secretas ou disfarçadas, foram um meio eficaz de comunicação com espiões, prisioneiros de guerra ou aqueles em missões secretas. As estações de rádio secretas geralmente não têm uma história de origem e não são reivindicadas por entidades governamentais, a menos que suas identidades sejam reveladas em documentos desclassificados décadas depois. Primeira história. SPY Rádio. Embora as estações de rádio possam alcançar grande público em uma área, os espiões também usam dispositivos de transmissão móvel, como rádios de ondas curtas.
Um dos casos mais famosos de uso de rádios de ondas curtas foi o caso de Anna Montes, ex-analista sênior da Defense Intelligence Agency, DIA, que espionou contra os Estados Unidos a partir da década de 1980. Ela foi declarada uma traidora e é considerada um dos agentes duplos mais prejudiciais da história dos Estados Unidos. A então espiã cubana de 44 anos era inteligente, memorizando detalhes de documentos confidenciais em sua cabeça. Em seguida, ela transferia os materiais para seu laptop em casa, copiava-os em disquetes criptografados e organizava arquivos mortos com seus manipuladores cubanos. A agente dupla sintonizava seu rádio de ondas curtas Sony na frequência AM de 7.887 kHz e seguiu as instruções faladas em espanhol. Ele usou um teclado único para decodificar os números em uma mensagem. Montes foi a principal analista da DIA em Cuba e, aos 17 anos, informou deliberadamente à inteligência cubana informações inestimáveis, incluindo a presença de forças especiais do Exército dos Estados Unidos na América Latina e as entidades de oficiais de inteligências americanos trabalhando em Cuba. 10 dias depois de 11 de setembro, ela foi presa e condenada a 25 anos de prisão. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Obrigado, Célio Romais, obrigado, Ulisses Galete, pela participação aqui em nome do DX Clube do Brasil. E da Paraíba, ou mais precisamente da cidade de Santa Rita, na Grande João Pessoa, chega até nós a participação da Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. Mais de 1,6 mil rádios AM optaram pela migração para FM. Durante o evento promovido pela SET Experience Tracks sobre o uso da faixa estendida de FM, EFM, no dia 7 de julho, a especialista em regulação da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel Vanessa Monteiro, apresentou os números atuais do processo de migração das rádios AM para FM. Até o momento, recebemos 1.656 pedidos de migração, sendo que 1.539 canais já foram migrados para o FM, 1.403 na faixa convencional e 136 na faixa estendida. Para atender essa demanda, houve necessidade de alterar o regulamento técnico e uma das medidas foi a resolução 721/2020 da Anatel, que criou a faixa de FM de 76 até 108 MHz, destacou ela. O diretor do Departamento de Outorga e Pós-Outorga do Ministério das Comunicações, Minicom, William Zambelli, destacou as diferenças de atuação do Minicom e da Anatel. Basicamente, enquanto a Anatel faz a administração do aspecto e fiscalização técnica, o Ministério cuida das políticas públicas e faz as outorgas, afirmou ele. Na segunda parte do evento, os radiodifusores Marcelo Cassano, da Rádio Capital, José Maria Martins, da TV Cultura, contaram como foi a realização do processo de migração nas empresas em que trabalham e o impacto na audiência e conteúdo. De acordo com Cesário, é preciso ser mais atuante no processo de migração e consolidação da faixa. O radiodifusor tem o microfone na mão, tem a audiência na mão e tem que catequizar o ouvinte e o mercado anunciante de que o FM é o 2.0. Já o radiodifusor José Maria Martins falou sobre as avaliações de campo feitas na emissora, utilizando veículo com rádio original na banda estendida. O desempenho é muito bom dentro de um contorno médio de até 35 km. Dentro da cidade de São Paulo, observamos algumas obstruções de solo, como túneis que acabam cortando o sinal, concluiu Martins. A moderação dos painéis ficou a cargo do conselheiro da SET, Eduardo Capia. Não se fala mais em FM estendido, agora é a versão 2.0. Uma ideia abrangente, pois o FM hoje é 76 MHz até 108 MHz, afirmou ele. Luto na radiodifusão. Morre Márcio Vilela. A morte do ex-presidente da AER, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, Márcio Vilela,
Vilela, no dia 2 de julho, em Curitiba, Paraná, deixou a radiodifusão brasileira enlutada. Empresário e radiodifusor, Vilela travou uma imensa batalha ao longo de 13 anos contra o câncer. Nos vários momentos em que esteve internado pelo tratamento da doença, nunca deixou de se dedicar aos assuntos do setor. Como presidente da ERP, por 2 mandatos, entre 2012 e 2016, Márcio Vilela implementou ações que agregam valor às atividades diárias dos profissionais de rádio e TV do Estado, levando qualificação e práticas inovadoras. Na Secretaria de Comunicação Social do Paraná, manteve sua atuação e preocupação voltadas à radiodifusão do Estado. Foi também diretor de novos projetos da ABERT, contribuindo na identificação das necessidades e demandas da radiodifusão. Em nota, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão lamentou a morte de Vilela e ressaltou o entusiasmo que ele tinha pelo rádio. Diz a nota: em mais de 30 anos de atividades, desenvolveu, em parceria com a ABERT e com muita dedicação e profissionalismo, várias campanhas e iniciativas que auxiliaram no fortalecimento do meio. Márcio Vilela deixa um enorme legado para gerações futuras, pelo exemplo de compromisso e engajamento com a radiodifusão brasileira, afirma o presidente da ABERT, Flávio Lara Rezende. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Grato, Jailton do Amaral. E agora do Pernambuco, da cidade de Caruaru, temos a participação do Antônio Velino, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos e amigas da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma português das 17 às 17h30 UTC em 11.670 kHz de segunda a sexta-feira, das 23 às 23h30 UTC em 11.940 e 17.855 kHz de terça a sábado. A Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 UTC em 11.885 kHz, das 21 às 21h30 UTC em 11.885 kHz. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 UTC em 13.630 e 17.655 kHz. A Rádio Argentina ao Mundo transmite sua programação em idioma português via Rádio Miami Internacional das 2 às 3h UTC em 5.800 kHz, sempre às quintas-feiras. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 15 às 23h UTC em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul e em 15.520 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 18 às 2h UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul e em 17.855 kHz para a América do Norte, aos sábados e domingos, das 14 às 22h UTC, em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 17.855 kHz para a América do Norte e em 15.520 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio Taiwan Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 UTC em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 UTC em 5.010 e 7.780 kHz para a América Central e Cuba, das 22 às 22h30 UTC em 7.780 kHz para a Espanha. A Rádio A Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2h UTC em 7.260 e 9.870 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 16h30 às 17h30 UTC em 11.930 kHz para a Espanha e Europa. A WBCQ World Last Chance
transmite sua programação em idioma espanhol de 9 às 10 horas UTC em 9.330 kHz, das 12 às 13 horas UTC em 9.330 kHz, das 13 às 14 horas UTC em 9.330 kHz. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 4h30 horas UTC em 5.985 kHz para a América Central. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcast, transmite sua programação em idioma português das 21 às 22 horas UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. Aos sábados, podemos acompanhar o programa Rádio DX apresentado pelo amigo Danilo Nonato. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol da 0 hora a 1 hora UTC em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2 horas UTC em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0 hora a 0 hora UTC em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Argentina Mundo transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 2 às 3 horas UTC em 5.800 kHz, sempre às terças-feiras. A Rádio Católica Mundial transmite sua programação em idioma espanhol das 14 às 0 hora UTC em 12.050 kHz para a América Central e do Sul, das 0 hora às 14 horas UTC em 5.970 kHz para a América Central e do Sul. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma espanhol de 1h30 às 2 horas UTC em 7.305 kHz. A Rádio Praga transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 2h27 horas UTC em 9.955 kHz, das 3 às 3h27 horas UTC em 9.955 kHz, das 11h30 às 12 horas UTC em 5.010 kHz, das 12 às 12h27 horas UTC em 9.955 kHz. A Rádio República transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 5 horas UTC em 9.410 kHz. Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Obrigado, Antônio Avelino, e para completar o Mundo DX, eu peço a presença do amigo Francisco Bracini, direto de Brasília, que traz informações sobre o DRM, o rádio digital. Olá, amigos do Encontro DX, iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 24 de julho de 2021. Hoje falaremos um pouquinho sobre transmissores, transmissores na tecnologia digital rádio mundial. Nessa nossa série, traremos informações sobre a empresa Ampegon. A Ampegon Power Electronics é uma nova empresa fundada no verão de 2019 pelo grupo industrial italiano Arete e Koch Technology, que assumiu todos os ativos estratégicos da empresa Ampegon AG. A Ampegon Power Electronics é uma poderosa líder de mercado em amplificadores de radiofrequência e sistemas de energia de alta tensão e alta corrente para setores que vão de usinas de fusão nuclear experimental à aceleração de partículas, de sistemas de transmissão de rádio para mídia pulsada em tecnologias para MediaTek. A tecnologia proporcionada pela Ampegon atende os mercados globais de ciência,
tecnologia médica, indústria e transmissão, com uma ampla gama de produtos adaptados às necessidades dos clientes nesses campos estratégicos. Os produtos e serviços representam inovação, tecnologia avançada e sistemas de qualidade premium. A Ampegon é o principal designer, fabricante e integrador de sistemas de transmissão de rádio AM e DRM em todo o planeta. Ela oferece um sistema completo incluindo transmissores, antenas, torres e mastros e uma ampla variedade de equipamentos auxiliares, incluindo usinas de tecnologia adjacentes. Então, amigos, vimos aqui que a empresa Ampegon ela é uma empresa líder na fabricação de transmissores, inclusive ela possui o maior portfólio e mais reconhecido na tecnologia DRM para ondas curtas. Ela também produz transmissores para ondas médias e para ondas curtas. Bem, quanto à potência então empregada pelos transmissores da Ampegon. Então, no portfólio da empresa é possível encontrar os seguintes transmissores. O primeiro portfólio é o portfólio dos transmissores de estado sólido em baixa potência, em comparação aos demais da linha de estado sólido que eles proporcionam. A potência pode variar na seguinte escala. Então, para a modulação AM, a portadora AM desse transmissor pode variar, dependendo ali do que a emissora adquirir, de 1,5 kW, 3 kW, 6 kW e 12 kW. Lembrando que 1 kW é igual a 1000 watts e o mais potente de 25 kW, ou seja, 25.000 watts. Para a transmissão em DRM desse mesmo transmissor, a variação da potência é a seguinte, correspondente. Então, para um transmissor, por exemplo, de AM, que alcança 1,5 kW, em DRM alcançará 0,8 kW, devido aí às características da transmissão DRM, como a transmissão através de multiportadoras senoidais, moduladas em fase, e causam essa pequena redução na potência média do transmissor gerada, mas que não influencia negativamente na transmissão. Muito pelo contrário, a tecnologia DRM possui alta robustez para as transmissões e estabilidade na recepção das transmissões digitais. Continuando então com as seguintes potências, também de 1,6 kW, 3,2 kW, 6,4 kW, tendo como último produto de maior potência dessa linha de baixa potência 12,8 kW, ou seja, 12.800 watts de potência. Esses transmissores em estado sólido de baixa potência. E finalizando agora a linha de transmissores de estado sólido em alta potência. No analógico, no AM, alcançando então 100 kW a portadora, e em DRM 50 kW. Já o segundo transmissor, 300 kW em AM, alcançando 150 kW de potência de transmissão média em DRM. E o último e mais poderoso transmissor da Ampegon, 500 kW de potência em AM, alcançando uma média de 250 kW em DRM. Para maiores informações sobre a empresa Ampegon, acesse ampegon.com. A empresa possui a sua sede na Suíça. No site também é possível encontrar um campo para questionamentos. Então, sobre preços e tudo mais, pergunte diretamente à empresa Ampegon, que irá fornecer uma planilha para preenchimento das características desejadas e assim preenchê-las para que a empresa possa estimar os valores à emissora interessada. Na semana que vem falaremos sobre a empresa Nautel. Muito bem, amigos, então, falando sobre as transmissões na tecnologia digital Rádio Mundial, hoje com a Rádio Romênia Internacional, nossa querida emissora, sempre transmitindo para o Brasil em 9.620 kHz, DRM, das 18 às 19 horas no horário de Brasília, no idioma espanhol,
Vamos acompanhar um trecho da escuta da Rádio Romênia Internacional Digital no dia 20 de julho de 2021, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O horário ali das 17 horas e 5 minutos locais. O fuso horário é -1 do horário de Brasília. Nesse horário eram 18 horas e 5 minutos no horário de Brasília. Então vamos acompanhar essa emissão que tem tanta repercussão aqui na América Latina, representando a evolução da tecnologia de rádio em ondas curtas, o digital rádio mundial. El equipo de Rumanía ha ganado el primer lugar en el International Robotics Championship celebrado en Chicago, Estados Unidos. E aqui terminam as notícias. Bem, amigos, escutamos um trecho da Rádio Romênia Internacional em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Continuando, falando agora sobre as escutas da Rádio Marti, dos Estados Unidos. Então, a emissora tem evidenciado uma melhor escuta no sul do Brasil, no período entre 20 horas, no horário de Brasília, e 23 horas no horário de Brasília. Vejamos aí uma melhoria na propagação, agora neste início de inverno no Brasil e início de verão nos Estados Unidos. A emissora que transmite aí da Carolina do Norte, Estados Unidos, com grande qualidade de sinal e estabilidade. Nessa escuta, que foi realizada com o receptor Gospel GR216, vamos escutar essa recepção do dia 14 de julho de 2021 em Montenegro, Rio Grande do Sul. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Bem, amigos, escutamos um trecho da Rádio Marti, dos Estados Unidos, em 7.345 kHz DRM, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Francisco Brassini. Agradecemos a inscrição dos amigos no meu canal YouTube. Alcançamos a marca de 1.000 inscritos. Desta forma, logo mais estaremos retornando com as nossas lives de escutas de transmissões em DRM. Vá lá, se inscreva. Francisco Brassini com 2 Cs. DRM, revitalizando o rádio na era digital. Obrigado, Francisco Brassini, pela sua colaboração aqui com o programa Encontro DX. Nós vamos para um pequeno intervalo para tomar um café e já retornamos com a participação da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Boa noite a você que está na sintonia da Rádio Aparecida. O programa é o Encontro DX, dedicado a todos aqueles que gostam de percorrer as ondas do rádio. Iniciamos a segunda parte do programa trazendo o mundo do radioamadorismo. É com você, Francisco Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, radioamador, PY1 PDF. Este é o boletim de notícias da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão, AFRR, no programa Encontro DX. Vamos às nossas notícias. Presidente do Conselho Diretor da Alabre Federal exonera o coordenador nacional da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores. Ofício número 071, Diretoria Labre 2001, Brasília, Distrito Federal, 20 de julho de 2021, do Conselho Diretor da Labre, presidente, para as Labres estaduais. Assunto: exoneração. Prezados senhores e senhoras, o presidente do Conselho Diretor e o diretor executivo da Labre, eleitos aos 9 de novembro de 2019 para a nova gestão e no uso de suas atribuições, vem com elevado respeito perante aos digníssimos presidentes e presidentes dos conselhos estaduais da Labre apresentar o que se segue.
Primeiro, conforme estabelecem os artigos 24 e 31 do Estatuto Social da Labre, o qual confere à diretoria eleita o direito de administrar e nomear o quadro dirigente, também nos termos do artigo 54 e 61 do Código Civil Brasileiro, com alterações pela Lei número 13874 de 2019 e da lei que rege as associações, Lei Federal número 10.406 de 10 de janeiro de 2001, apresenta-se o seguinte: a. Exonerar o radioamador. Cargo: Coordenador Nacional da Renner. Indicativo: Papa Tango 2 November Papa. Nome: Paulo Fernandes. Por fim, requer digne-se os excelentíssimos senhores presidentes e presidentes do Conselho das Estaduais das Labres, para que também comunique aos seus associados do inteiro teor desta e para que se tornem públicos os efeitos do presente ofício nos princípios da legalidade, impossibilidade, moralidade, publicidade e da eficiência pela nossa Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão Alabre. Sempre à disposição dos nobres conselheiros, membros do CNE, com nossos protestos de alta estima e consideração. Subscreve-nos atenciosamente Marconi R. Cerqueira, Papa Yankee 6, Mike Victor, presidente do Conselho Diretor. Eugênio Martinez, Papa Yankee 6, Mike Zulu, diretor executivo. A Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão ministrou palestra na Defesa Civil de Duque de Caxias. No último dia 21 de julho de 2021, convidada pela Defesa Civil de Duque de Caxias, a Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão, a FRR, tendo como palestrante o radioamador Francisco Jackson, PY1 PDF, ministrou 2 palestras, sendo uma de introdução ao radioamadorismo e outra de comunicações em emergência. A palestra teve carga horária de 8 horas e foi ministrada nas dependências da Faculdade Estácio de Sá, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Devido à pandemia, foram abertas 25 vagas. Todos os inscritos presentes receberam o seu certificado, que tem o reconhecimento da União dos Voluntários Brigadistas e Resgatistas Ambientais do Processo APEL de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, UBRAPA. Agradecimentos. Agradecemos ao senhor André Luiz Gomes Xavier, ilustríssimo senhor subsecretário de Defesa Civil de Duque de Caxias, ao senhor João Ariel Blanco, coordenador do processo APEL e do setor de proteção comunitária da Defesa Civil de Duque de Caxias, a senhorita Isis Viana, bióloga, proteção comunitária de Duque de Caxias, ao radioamador Tiago Barros Paz da Silva, PU1 Yankee, Tango Bravo, chefe de equipe da Defesa Civil de Duque de Caxias e coordenador de comunicações do processo APEL. A Logan Trindade, voluntário do processo APEL. Agradecimento especial à Faculdade Estácio de Sá de Duque de Caxias por ceder o espaço para a realização da palestra. Agradecemos à Faculdade Estácio de Sá, ao processo APEL, que nos proporcionou a oportunidade de levar um pouco de conhecimento sobre iniciação a radioamadorismo e também de comunicação de emergência àqueles que
tanto serviço prestam voluntariamente para as defesas civis, Corpo de Bombeiros e para também o processo APEL aqui no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente em Duque de Caxias. Em meu nome, Francisco Jackson dos Santos, eu quero aqui agradecer, o convite feito à Associação Fluminense de Radioamadorismo, entidade representativa de radioamadores e também de operadores da faixa do cidadão. Agradeço a todos. Conteste CQRJ VHF 2021. Data 7 e 8 de agosto. A Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão Labre do Estado do Rio de Janeiro estará organizando este conteste para radioamadores, em VHF. Tá? A data é 7 e 8 de julho de 2021. No próximo sábado estarei divulgando, inclusive, os regulamentos, onde encontrar tudo aqui no programa Encontro DX. Tá bom, pessoal? Então fique atento. Sábado que vem eu vou trazer notícias do conteste VHF aqui no estado do Rio de Janeiro, que é também disponibilizado para todo o Brasil. Então tá aí, tem aí uma boa oportunidade, no dia 7 e 8 de julho de 2021, participarmos de mais um concurso ou conteste, como queira, a nível nacional. Bom, pessoal, por hoje é só. Quero aqui agradecer a todos os ouvintes, agradecer também ao meu amigo Cassiano Macedo e ao meu amigo Luiz. São as pessoas que nos dão suporte para que possamos levar até você um pouquinho do radioamadorismo de nosso país. Muito obrigado. Até o próximo sábado. Por aqui é Francisco Jackson, diretamente da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o programa Encontro DX. Obrigado, Francisco Jackson, pela sua participação, trazendo as informações do radioamadorismo. Encontro DX. Encontro DX. Entrevista. Hoje vamos trazer a segunda e última parte da entrevista do ano de 1992, que nós fizemos com nosso antigo colaborador, o engenheiro Paulo Maia, que já não está mais entre nós. O engenheiro Paulo Maia foi uma das pessoas que ajudou muito para que chegássemos aos 36 anos do Encontro DX. Vamos lá então, Luiz Cláudio, com a segunda parte da entrevista com o engenheiro Paulo Maia. Agora, falando ainda de receptores, que é nosso papo dessa noite, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão de conservar o rádio, porque alguns ouvintes falam que muitas vezes deixa guardadinho o rádio lá para evitar que ele se estrague, ganha rádio de emissora, rádio caro. Qual o conselho que você pode dar para que a pessoa possa ter o seu rádio guardadinho, mas que não estrague? Como é que conserva esse rádio, professor Paulo? Uma técnica fácil para você conservar o rádio é ligá-lo todo dia, pelo menos 2 horas. Nem que você não ouça. Deixa o rádio lá, sem volume, ligado, para que a corrente que circule por ele aqueça os elementos que estão dentro dele. Capacitor eletrolítico principalmente, resistores. Então, os resistores hoje são feitos de um material que ele aquece. Então, ele dissipa esse calor, esse aquecimento ele dissipa em calor. Então, esse aquecimento faz com que o rádio se conserve. Eu tenho uma experiência. Eu deixei um rádio ligado, ficou 6 anos parados, desligado, sem funcionar, era um transceptor. Olha, para recuperar esse rádio eu demorei algum tempo, ele já está transmitindo, está recebendo, mas para conservar o rádio você tem que ligar o rádio todo dia, não só rádio, mas também televisão. Uma televisão que fica aí 6 meses a 1 ano parado, quando você vai ligar ele pode até explodir o rádio, porque os capacitores eletrolíticos, eles têm uma massa eletrolítica dentro deles, que com o problema da gravidade, problema de gravidade, ele vai descendo. E quando você ligar esse rádio depois de 1 ano, pode até explodir esse eletrolítico. Já aconteceu comigo, eu tive sorte de não me pegar no rosto, porque um transformador protegeu. Mas então você tem que ligar devagarinho, ter uma técnica, ligar com uma lâmpada em série. Então tem uma série de coisas. Se alguém quiser saber alguma explicação assim mais técnica, mais
apurada disso, pode escrever para mim. Eu escrevo com muito prazer a forma dele recuperar um rádio, principalmente rádio valvulado, principalmente rádio que liga na rede elétrica. Não é rádio a pilha, né? O rádio que liga na rede elétrica é que é mais perigoso o rádio parado. Quando você ligar, ele pode até explodir os eletrolíticos lá e aí estraga de uma vez o rádio, né? Mas, de uma forma fácil, não deixe o seu rádio parado. Mesmo de pilha ou de ligado na rede elétrica, ligue-o todo dia, pelo menos umas 2 horas por dia. E para encerrar, professor Paulo, um ouvinte de Brasília me escreveu dizendo que com um rádio antigo, já parece que ele falou, o rádio sempre, ele fez uma antena interna apenas e de repente ele falou que começou a sintonizar no seu rádio, que é um rádio receptor comum, que tem ondas curtas, começou a receber essa rádio utilitária, né, de serviço, mas que da polícia, se ele me falou. Como é que pode isso, um rádio comum com antena, pegar banda de polícia? Às vezes acontece. Vamos supor que a antena dele estava cortada exatamente para a frequência ou uma harmônica daquela emissora que ele estava sintonizando. Acontece o seguinte, mesmo que o rádio não tenha a frequência para receber normalmente essas frequências especiais, pode acontecer que o transmissor esteja muito próximo da antena dele, do receptor dele, e ele recebe por certos elementos dentro do equipamento. Por exemplo, pela frequência intermediária, que é uma frequência de 455 ou 456, depende do rádio. Então ele pode acontecer. Uma vez o meu filho estava passando aqui dentro de casa, perto de um receptor, desligado o receptor de AM. E ele me ouviu, naquele receptor desligado, ele ouviu eu falando no rádio amador. Que eu estava o quê? A antena está aqui a uns 4, 5 metros distantes do receptor. Acontece, então meu filho perguntou, como pode o rádio desligado ouvir o que eu estava falando? Aconteceu o seguinte, dentro do receptor nós temos certos diodos, chamados diodos detetores, e esses diodos detectam a frequência, detectam a modulação e passam a ouvir, como um rádio galena. O rádio galena nada mais é que um detetor, uma bobinazinha para uma determinada frequência, ele detecta o que está no ar. Nós estamos sendo bombardeados a todo momento por radiofrequência de tudo quanto é emissora. Agora, nós recebemos no receptor porque ali nós fazemos as condições para receber aquela determinada frequência. Tanto é que se você virar o ponteirinho um pouquinho, você já pega outra. Então essas frequências estão bombardeando a gente diariamente. E se eu tiver um detetor, ou mesmo uma gilete de barbear, se você ligar um fone e colocar uma antena nessa gilete, e um aramezinho que seja encostando dentro daquele rasgozinho da gilete, você vai detectar uma emissora, porque ele serve de detetor. E não tem energia nenhuma, né? Eu já notei na minha casa com antena telescópica, mudou um pouquinho de lado alguma vez, chega a mudar até tudo. Ah, muda, completamente. Você variou um pouquinho, você variou tudo. E qual a importância, então, nesse caso, de um acoplador e de uma antena assim, já ativada, nesse caso? Ah, bom, aí já, então, o acoplador vai fazer com que você melhore a recepção antes da radiofrequência chegar no primeiro transistor, na primeira bobina do receptor. Então ele já faz uma pré-sintonia, faz uma pré-amplificação da estação que você está querendo ouvir. Então você já sintoniza, já eleva o sinal nível ruído, que às vezes você não diminui o ruído, não, você aumenta o sinal da estação. Vamos supor que o ruído está dando aí alguns dB, vamos supor aí 10 dB de ruído. Você elevando, se o sinal chegar a 10 dB também, você está no mesmo sinal nível ruído, então você não ouve a estação direito. Mas se você pegar essa emissora e elevar esse sinal para 30 dB, então você já elevou. O sinal ficou lá embaixo em 10 e você elevou a estação lá para cima para 30. Então você vai ouvir perfeitamente a emissora. Então o acoplador tem essa vantagem de você fazer uma pré-sintonização da emissora que você quer ouvir. Então, vou dizer já do sintonizador que eu faço, o acoplador que eu faço. Já coloquei todas as frequências que vocês têm ali, desde a faixa dos 10 metros até a faixa
de onda média, que vem aqui em 90 e tantos metros. Professor Paulo, eu queria agradecer a sua participação no Encontro DX, que sempre elucida muitas coisas para os ouvintes do programa, e eu quero deixar o microfone para o seu agradecimento aí, e o que você tem a dizer para os ouvintes. Aproveitando essa oportunidade de falar com os ouvintes da nossa querida Rádio Aparecida, e também a satisfação de ter o Cassiano aqui juntamente com a gente, eu quero deixar a minha saudação e parabenizá-los por esse hobby que é um antídoto contra qualquer enfermidade do coração. Inclusive o Dr. Dorgan, aqui o diretor do hospital do Belém, certa vez ele teve um início de infarto. A primeira coisa que ele quis instalar na cabeceira dele foi um rádio, porque ele falou que, onde eu fui visitá-lo, ele falou, olha, nós temos o melhor antídoto para qualquer doença de cardíaca. E de fato é uma coisa que o receptor e o hobby de rádio é a coisa maravilhosa. Você, se é rádio amador, você fala com as pessoas mais estranhas, as pessoas mais longínquas, e se é um receptor para receber onda média ou onda curta, você tem aquela satisfação de ouvir as pessoas modulando aí a muitos quilômetros longe. E tem o retorno, né? Você recebendo, escrevendo para lá, você recebe sempre uma resposta. O que não acontece no VHF. Você ouve o VHF, você não tem retorno, porque é rádio comercial, você não sabe nem para onde escrever. Não é verdade? E quero dizer aos nossos ouvintes, nossos amigos e colegas DXistas, que se quiserem ter alguma informação a mais sobre antena, sobre acoplador, sobre aparelhos, sobre qualquer tipo assim de informação eletrônica em equipamento, pode escrever para a gente com toda a satisfação, com muito prazer, eu dou o retorno. Independentemente de mandar selo, viu? Tem uns que mandam selo junto, não precisa mandar selo não. Ouvimos uma entrevista do ano de 1992 com o engenheiro Paulo Maia. E para encerrar o Encontro DX, nós não podemos deixar de homenagear também Hélio Ribeiro, um dos maiores nomes do rádio brasileiro, que caso estivesse entre nós, completaria hoje 86 anos. Com vocês, um trecho de Hélio Ribeiro da década de 60. 13 horas, 11 minutos, tudinho faturado. Partimos aqui para a hora segunda do seu. Correspondente musical. Olá, como é que estamos aí? Como vai? Para você que ligou o rádio agora, tenham todos uma boa tarde ouvintes. Aqui Hélio Ribeiro, o seu correspondente musical, e aos convidados aqui da hora segunda, Johnny Rivers e Martinho da Vila. E com essa pequena homenagem ao radialista Hélio Ribeiro, encerramos o Encontro DX desse sábado. O Encontro DX teve na produção, apresentação, Cassiano Alves Macedo. Montagem final do Luiz Cláudio Oliveira. Coordenação da programação de Edson de Almeida. A direção-geral dos Padres Redentoristas, Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Muito obrigado pela sua sintonia e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio.